Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos tratar da aplicação da lei penal. Vamos falar sobre o princípio da legalidade, vamos falar sobre a lei penal no tempo, leis temporárias, leis excepcionais, bem como lei penal no espaço, princípio da territorialidade, extraterritorialidade, contagem dos prazos penais e outros tópicos. Inclusive, vamos tratar sobre o princípio da especialidade, previsto no artigo 12 do Código Penal. Vamos iniciar, então, tratando do princípio da legalidade e anterioridade da lei. O princípio da legalidade da lei penal tem uma série de aspectos relevantes para o direito penal moderno. São aspectos jurídicos, políticos, sociais que visam dar maior segurança e estabilidade para o mundo moderno, para a civilização comum, para o sujeito que vive em sociedade. Não fosse o princípio da legalidade, o agente poderia ficar ao livre critério do Estado, porque ele poderia, daqui um pouco mais, vir a ser punido por um fato que, no momento da prática, não era criminoso. Ô professor, mas do que o senhor está falando? Vamos um pouquinho mais na prática? Vamos lá. No artigo 1º do Código Penal, o legislador diz assim: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Este princípio também está previsto na Constituição Federal, mais especificamente no artigo 5º, no inciso 39. Neste princípio nós temos vários enfoques. Vamos tratar dos 4 principais. O primeiro é o princípio da reserva legal, que está dentro do princípio da legalidade. Quando o legislador diz, não há crime sem lei, não há pena sem lei. Este é o princípio da reserva legal, ou seja, precisa estar reservado aquele comportamento como criminoso numa lei. Senão, o que eu estou praticando, não estando previsto na lei, seja Código Penal ou outra lei especial, é uma conduta lícita, permitida, legítima. Temos também o princípio da anterioridade da lei. Quando o legislador diz, não há crime sem lei anterior que o defina. Este anterior, anterioridade da lei. Mesma forma em relação à sanção penal, nem pena sem prévia cominação legal. Quer dizer, não há crime se antes de o agente ter praticado esta conduta, já não tinha uma lei prevendo que ela era criminosa. Por exemplo, se o agente está atravessando a rua sem olhar para os lados, não é uma conduta criminosa. Por quê? Porque não há crime sem lei anterior que o defina. E nós não temos na legislação brasileira atual nenhum dispositivo penal que preveja que atravessar a rua sem olhar para os lados é uma conduta delituosa. Com isso, a conduta do agente pode ter relevância a aspectos sociais, morais ou ao seu cuidado pessoal, mas não é uma conduta criminosa porque não está prevista na lei como tal. Taxatividade e vedação da analogia para criminalizar. Por quê? Porque a lei diz, não há crime sem lei anterior que o defina. Portanto, só o que pode definir uma conduta como criminosa é a lei. Então é taxativo, é exclusiva. Somente a lei pode criminalizar, o que faz com que então a analogia não tenha esta possibilidade. Portanto, este é o princípio da taxatividade da lei, que veda a analogia criminalizar comportamentos. Por fim, temos o princípio da taxatividade típica. Quando a lei diz, não há crime sem lei anterior que o defina, significa a lei precisa ser taxativa, clara, objetiva, nítida, ela precisa ser transparente. Por isso, taxatividade típica, porque o tipo penal, a fórmula que o legislador dispuser sobre uma conduta, descrevendo-a, precisa ser taxativa, nítida. Exemplo, matar alguém. Alguém tem dúvida do que seja esta conduta criminosa? Claro que não. Então, esta é a norma penal incriminadora mais perfeita que nós temos na lei brasileira.
Mesma coisa, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Ela é taxativa, é clara. Não tão clara quanto a que trata do homicídio, mas ela também é taxativa. Estes são os 4 princípios que estariam dentro do princípio maior, que é o princípio da legalidade. Passamos agora ao estudo da eficácia da lei penal no tempo.